Amados, amém? Mateus 1. Glória a Deus. Vou ler só 3 versículos aqui. Mateus 1. Assim diz a palavra de Deus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. 3. E Judá gerou Tamar. Na minha Bíblia está Farés, mas é Perez. E Zerá. E Perez gerou Hezron, Heron gerou Arão. Pode sentar, irmãos. O que eu quero passar para vocês nessa noite é sobre a genealogia de Jesus, mas aquela que aponta para a realidade, independente de histórias passadas, ou seja, pelo meio, da nossa família, ou apesar da nossa família. Então ela aponta para o plano de Deus em enviar Jesus Cristo, nosso Salvador. É isto. Parece ser simples, mas ela é muito importante. Ela busca as nossas origens. Mateus e Lucas, quando nós vemos a genealogia, vem várias pessoas, várias personagens, citadas ali, vários irmãos, mas pessoas com marcas, pessoas más. Ou seja, essas pessoas estão inseridas na genealogia de Jesus, mas também, no Antigo Testamento, nós observamos isso. Em Gênesis capítulo 12, tem uma observação que diz lá que Deus fez a promessa a Abraão, que através dele, através da descendência dele, todas as famílias seriam abençoadas, ou serão abençoadas. Como que é isso? Como que é? Através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Essas famílias seriam abençoadas, ou serão abençoadas, através de Jesus. Por isso que estão inseridas na genealogia de Jesus. Efésios 1:3 diz assim, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo. Meus queridos, aqui o verbo está no passado, nós somos abençoados, nós não seríamos abençoados, nós somos abençoados. Mas por causa de Cristo Jesus, nós já fomos completamente abençoados. Todas as bênçãos espirituais. Então, quando nós vemos esse capítulo 1 aqui de Mateus, compreendemos o motivo pelo qual todas as famílias seriam abençoadas, através da genealogia de Jesus. O que tem a ver conosco hoje? O que tem a ver com a igreja do Senhor hoje? Aqui nessa genealogia, percebemos diversos nomes, ou personagens, ou irmãos, nossos que já foram, que carregam diversas histórias. Praticamente todas as histórias têm alguma complexidade. Ou seja, eu quero então destacar algumas pessoas que deixaram até então marcas negativas, que estão inseridas na genealogia de Jesus. Depois, na oportunidade, você pode ler todo o capítulo, mas eu peguei só os 3 primeiros versículos, porque eu tenho interesse neles. Então, esses personagens, esses homens e mulheres, se você observar, tiveram marcas de mentiras, de violência, de idolatria. Esses homens mencionados aqui, os patriarcas, da Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó, tiveram momentos de fraquezas na área da mentira. Eles não só omitiram
mas também esconder a verdade, inverter os fatos, talvez de medo de sofrer, né, as consequências dos seus atos. Podemos dizer que eles foram fracos e repreensíveis. Davi que foi mencionado aqui também, um homem segundo o coração de Deus, mas também estava com as mãos cheias de sangue. Roboão governou Judá com truculência, fez desviar o seu povo. O rei Acaz queimou seus filhos, perseguiu o próprio povo, fechou a casa de Deus, encheu Jerusalém de ídolos. E Manassés foi muito também violento, encheu Jerusalém de sangue, um tormento para o seu próprio povo. Foi astrólogo, né? Idólatra, feiticeiro. E Salomão, por causa, resumindo aqui, por causa das suas muitas mulheres, caiu também em idolatria. Mas para onde é que o que nós aprendemos aqui na genealogia de Jesus? Que ela aponta para a infinita graça e misericórdia de Deus. Porque Ele nos amou lá na eternidade. Ele nos amou com amor eterno. Os mais indignos, eu e você, Ele nos amou lá na eternidade. Por isso que ela aponta para essa infinita graça. Isso prova que Deus nos escolhe. Não pelos nossos méritos, mas apesar deles, né? Isso é imensa graça. E falando de graça, graça salvadora, a graça comum, né, que todos desfrutam, os justos e os ímpios, todos desfrutam da graça comum. Interessante que nesta semana eu tive a oportunidade de observar uma senhora idosa compartilhando comigo que quem fazia a sobrancelha dela foi embora. Você sabe como que é idoso, né? Segue aquela linha, né? E foi embora. E ela falou assim, eu buscando Deus, para Deus mostrar para mim uma pessoa que poderia fazer a sobrancelha dela. E ela entrou no lugar, e ela entendendo que Deus estava conduzindo ela. E a mulher atendeu ela muito bem, tá? E fez a sobrancelha dela. Falou de Deus para ela na cadeira onde ela estava sentada. E ela falou assim, meu filho, é minha mãe, tá? Falou assim, ela falou de Deus. Mas isso, amados, ela ficou tão alegre com isso, que agora ela vai fazer a sobrancelha com essa pessoa. Deus mostrou para ela, agora vamos fazer aqui um trocadilho com os amados. Olha, meus queridos, nós acostumamos com Deus. O que é isso? Acostumamos com a graça, não vou falar da graça salvadora, porque essa não deveria nunca ser esquecido. Estou falando da graça comum, foi compartilhado aqui várias coisas. Deus age por você e nós esquecemos, acostumamos com Deus. Quando o novo convertido fica contando um monte de coisa, parece que ele está vendo Deus em todos os lugares, Deus agindo, aí ficamos antigos na fé, acostumamos com Deus. Isso não é bom, amados. Eu dei uma parada aqui para falar da graça comum, porque o texto, né, o título dessa mensagem, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, 20b. Então, meu querido, voltando para a genealogia de Jesus, temos pessoas que nos deixam até assim, perplexos, espantados, esses personagens, por causa da tamanha afronta que fizeram a Deus. Mas e você e eu?
E você e eu? Meus queridos amados, ficamos espantados. Talvez, né, você olha para essas pessoas com sangue na mão, tantas coisas que fizeram. Talvez você ache assim, eu sou melhor do que eles. Ou você pode estar, porque eles fazem parte da genealogia de Jesus, né, o Deus Santo, deveriam estar aqui. Mas também eu citei, né, citei homens, e como o culto é de mulheres, também eu vou citar mulheres, né? Deixei para o finalzinho aqui. Temos aqui também algumas mulheres, cujas vidas deixaram marcas reprováveis. Raabe, lá em Hebreus fala que ela não pereceu junto com os incrédulos. Ela está lá na galeria da fé. Mas ela era cananeia e prostituta. Ruth, só simplesmente falar, ela era moabita. Betseba, mulher de Urias, aquela que adulterou com Salomão, que foi citada aqui também. Mãe de Salomão, perdão, adulterou, né, com Davi, né? E nessa lista temos Tamar, que está no 3 aqui. Tamar teve relações sexuais com seu próprio sogro, Judá. Dela gerou 2 filhos, né, gêmeos. Talvez nessa genealogia, né, o histórico dessas mulheres não seria aprovado pelo próprio povo da época, o povo de Deus, e até por nós. Se fosse avaliar a nossa mente aqui, nós não colocaríamos aqui. De repente. Mas por que elas estão inseridas aqui na genealogia de Jesus? Amados, primeiro e exclusiva vontade de Deus. Primeiro. E segundo, para reforçar a verdade de que o Filho de Deus identificou com os pecadores e que veio salvar eu e você. Por isso que estamos escritos no livro da vida, arrolado lá nos céus. Aleluia. Então, é nesse ponto que eu quero parar aqui para trabalhar aqui em Mateus, né? Mateus 1:3. Quero gastar um tempo aqui, fazer o destaque em 4 personagens aqui, para a mensagem de hoje. Nós temos 15 minutos, vamos ver se vai dar, nós vou dar conta. Judá, Tamar e seus filhos. Então, me levou a mensagem, a dar o nome a essa mensagem, onde o pecado abundou, superabundou a graça, por causa desses personagens. No capítulo 38 de Gênesis, lá você tem a história de José, que estende até o capítulo 50, e aí é interrompido para inserir a história de Judá. Interrompe ali para inserir a história de Judá. E observa que a biografia de Judá, ela não foi muito legal. Ela não foi construída com aspectos assim até então positivos, como vários heróis da fé, lá de Hebreus 11. Então, fiz um resumo rapidinho aqui de Judá, para nós entendermos essa mensagem. Primeiro, no 37, você encontra Judá fazendo a trama junto com os irmãos em relação à vida de José. Jogar ele na cova, todo mundo já conhece a história. Ele foi vendido, né, para o Egito, por escravos midianitas, né, e levado ao Egito. Depois, Judá quebrando uma tradição, que, diga-se por sinal, que nós temos nas terças-feiras, o pastor tem até falado desse assunto, casamento, adultério, casamento misto,
né? E Judá aqui, ele quebra essa orientação divina. Ele casa com uma mulher cananeia. Casa com a filha de Suá, né, pastor? Minha versão, depois nós conversa em off, né? Era um cananeu. E em seguida, lá no capítulo 38, você vê, Judá teve 3 filhos, um chamado outro Onã e outro Selá. Esses 3 filhos, a geração dele era má. Sabe por que era má? O primeiro filho dele, que era o seu primogênito, ele arranjou o casamento para o filho dele com Tamar, que está citado aqui. E a Bíblia simplesmente diz que ele era mau e o Senhor o matou. Veio o segundo filho, que é Onã, que deveria cumprir os deveres de levirato, né? Que é isso, né, pastor? Que teu irmão teria que continuar com a descendência do falecido, e tinha que ser masculino, né? Semente masculina. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas também a Bíblia fala que ele era mau. O Senhor matou o segundo filho de Judá. Terceiro filho, que é o Selá. Era novo, ainda não tinha condições ainda de continuar com o casamento para a descendência, né, para Judá. E Judá pega Tamar e fala: Tamar, volta para a casa dos seus pais e aguarda lá tua viuvez. Quando, sei lá, ficar adulto, né, você pode casar com ele. Mas só que isso não era a intenção de Judá, porque Deus havia matado o primeiro filho, o segundo filho, e já teve medo. Vai morrer o terceiro também. E passou-se muito tempo. Passou-se um tempo, agora vem a esposa dele, falece, a esposa de Judá. Perdeu 2 filhos, perdeu a esposa, passa os dias de lutos, né? Vários dias, e Judá agora vai tosquear as suas ovelhas na região onde teria mandou a nora, chamada cidade Timinate, né? Cidade filisteia. No caminho, a nora dele ficou sabendo que ele iria para lá. Ela tirou a roupa de viuvez, vestiu-se de prostituta, deitou-se com ele, tá? Deitou-se com ele, e na hora dele pagar o serviço, ele falou que mandaria um cabrito depois para ela. Só que ela, esperta, né, e falou para ele: deixa empenhorado aí o teu selo, o teu lenço e teu cajado. Não vou entrar não vou espremer a Bíblia aqui nas três, esses 3 elementos aqui. E aí, meus queridos, o que aconteceu? Ele foi embora, e ela voltou, tirou a roupa de prostituta e vestiu de viúva de novo. Só que passou 3 meses. Aliás, nesse intervalo ele mandou o cabrito, o presente, né? Presente nada, né? O pagamento, né? Pelo serviço. E não encontrou ela lá, porque ela não estava lá mesmo. Então, devolveu. Passou 3 meses, ficou sabendo da gravidez dela. E aí, ele já deu a sentença dele. Ele teve ela por adúltera. E Judá, depois de vários anos de viuvez, ainda exigia dela fidelidade aos filhos mortos, que permanecesse esperando o filho mais novo, que ele não pretendia. Não pretendia. E Judá professa sentença de morte para ela: queimar contra sua nora. Foi nesse momento, quando eles retiram ela para ser queimada, e ela revela: de quem esses objetos aqui é que estou grávida? Aí cinicamente cai a máscara dele.
e ele anula contra ela a sentença, porque era filho dele, descendente dele. E ele fala, né, que ela era mais justa do que ele, porque ele que deveria ter entregue o terceiro filho. E agora Tamar grávida teria um filho. Conforme a tradição, ele teria que, né, receber a primogenitura de Judá. Mas em vez disso, o que aconteceu? Tamar estava grávida de gêmeos. Aqui é interessante. Ela estava grávida de gêmeos. E creio que a história não é muito conhecida aqui na igreja, mas eu quero tirar a lição dela. Aconteceu um fato inesperado, um incidente. O bebê que, primeiro a colocar o braço para o lado de fora, a parteira colocou um laço vermelho ou roxo na mão dele, para marcar que tinha que ser quem nascesse primeiro era o primogênito, que herdava, né, a primogenitura de Judá. Só que esse recolheu o braço e nasceu o outro. E a mãe dele colocou o nome nele de Perez, ou Perez. Essa reviravolta, meus amados, no útero de Tamar, o menino que tinha colocado o braço para fora, teve a sua posição invertida, e seu irmão nasceu, causando uma ruptura uterina. E ela disse assim, ela disse, como tens tu rompido, sobre ti é a ruptura. Ela causou dor na mãe, ele causou dor na mãe, ele rompeu. E nisso, o que nós, diante desse estrago, né, desse incidente que provocou na mãe, esse menino que saiu primeiro, não foi o do braço amarrado com a fita. Esse nome veio carregado de uma marca negativa. É como se dissesse, você é culpado da dor da sua mãe, a dor da sua mãe, esse atrevimento seu. Perez foi condenado a carregar a culpa pela sua intrepidez, pela sua esperteza, pelo seu atrevimento. E Zerá, que é o nome do segundo filho, o do laço amarrado no braço, que foi marcado pela parteira, para receber a bênção da primogenitura, mas ele não caiu sobre ele, caiu sobre Perez. Qual é o plano de Deus com essa história? Qual é a mensagem que extraímos dessa triste história, que faz parte da genealogia de Jesus? O que extraímos disso? Primeiro, Deus interessava que essa história fosse narrada. Primeiro, porque Judá foi escolhido por Deus, apesar de todas as suas falhas, que nós falamos aqui, para ser o patriarca, de onde nasceria futuramente o Messias, o nosso Salvador. Segundo, aqui nessa genealogia de Jesus, Mateus, né, também em Lucas, apareceria o nome do filho de Judá, Perez, que entraria na linha sucessória até que chegasse a Cristo. Qual é o nome que apareceu na genealogia de Jesus? Não foi o nome do que foi amarrado o seu braço, a fita vermelha, roxa. Não foi. Então, lá um foi marcado e outro escolhido. Um foi marcado por homens e outro escolhido por Deus. John Piper diz assim, a vida do santo não é uma linha reta para a glória, mas eles chegam lá. Terceiro, o que isso tem a ver com a igreja de hoje? Tem muito a ver, meus amados. Somos a igreja dos primogênitos. Amém? Amém. Hebreus diz assim, 12, do 22 ao 23. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritas nos céus. Nós fazemos parte da igreja dos primogênitos. Nós somos povo
escolhido. Nós somos herdeiros da promessa. Nós não decidimos ser salvos. Nós somos salvos porque Ele nos escolheu antes na fundação. Como diz lá em Efésios 1:4. Em quarto lugar, porque Deus queria transmitir uma lição muito especial, de que o homem pode escolher. O homem pode até dar sentença sobre alguém, que está acontecendo muito no nosso país, né? Mas é Deus quem escolhe, é Deus quem notifica a salvação. E zerar o segundo filho, até pode colocar o braço para fora, pode ser consagrado primeiro, pode ser marcado pela parteira, mas quem vai herdar primogenitura é o Perez, que foi escolhido. Zerá foi escolhido por homem, Perez foi escolhido por Deus. Então, para finalizar, no 16, leia comigo. Mateus 1,16, diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Algo parecido aqui com Gênesis 38, contando a história de José, interrompe para inserir a história de Judá. Aqui, vai contando a genealogia, aqui no Mateus 16, interrompe para inserir algo muito especial. O que nós aprendemos aqui? Que durante toda a genealogia, mencionada lá, diz assim: fulano foi pai de Ciclano, Ciclano foi pai de Beltrano, e assim vai. Mas quando chega aqui, e outra genealogia também, de Gênesis 5, né, lá que fala de Sete, né, genealogia de Sete, Gênesis 10, de Noé, tantas outras, mas aqui, quando chegamos aqui nesse versículo 16, existe uma quebra também, de sequência, para inserir uma história maravilhosa. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Olha só, o texto nos apresenta aqui, amados, que Jesus é filho de Maria, e José é marido de Maria. O que significa isso? Que José não é pai biológico de Jesus, mas ele adotou legalmente como seu filho. Então, o que isso quer dizer para nós hoje como igreja? Veja, Efésios 1,5 diz assim: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Jesus nos adotou, meus amados, para fazer parte da sua família. Amém. Então nós começamos a dizer que Deus prometeu a Abraão, por meio dele e do seu descendente, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aqui no 16, do verso 16, encontramos a resposta, bem clara, porque lá apontava qual seria, por quem, né? Por meio de Jesus. Todos nós temos à disposição a bênção de Deus, e a salvação aqui, por meio de Jesus Cristo. E concluindo agora de vez, a realidade da genealogia de Jesus, ela aponta para, não apenas para a linhagem da promessa, uma linhagem real. Não só isso, mas ela aponta para outra realidade também. Meus queridos, alguém falou aqui, né, da triste história, né, o passado, tudo. Todos nós temos um passado complexo, ou complicado, né? De repente, alguns menos, outros mais. Mas ora, aponta para uma realidade, independente do seu passado. Estão comigo? Amém? E estou falando direto para o teu coração. Independe do teu passado. Independe da tua história. Independe do que seus pais fizeram. Independe do que você fez. Independe. Quem escolheu você foi o próprio Deus. E Ele nos abençoou com Jesus, nos transformou, nos deu vida em abundância, nos deu esperança para dias melhores, por meio de Jesus, lá na glória.
Aleluia. Isso prova de forma incontestável. Nós fomos objeto da ira de Deus, sim. Sim, mas Ele nos amou com amor eterno. Nos enviou Jesus para identificar comigo, pecador, para salvar do pecado, e me livrou da ira, nos livrou da ira, meus amados. Mas antes de ficarmos, às vezes, chocados com essa lista de pessoas que levantaram, foram reprovadas. Antes disso, e essa mensagem dica para você, olhe para você, olhemos para nós, somos também indignos, somos pecadores, somos culpados, temos no nosso coração desesperadamente corrupto, se não fosse pela graça dele. E eu te pergunto aqui no final, por que Deus te escolheu? Por que Deus nos escolheu? Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Outra pergunta, porque Ele não poupou o seu próprio Filho, antes de por todos nós nos entregou, o entregou para morrer em nosso lugar? A resposta é, por causa da sua graça. Graça que é muito maior do que o nosso pecado. Philip Yancey diz assim: a graça é um presente que custa tudo para o doador, tudo, e nada para quem recebe. A graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou ame menos. E essa mensagem desta noite, para mostrar que Deus nos aceita pela sua graça. Somos parte da sua família, como diz lá em Efésios 2,19. Assim, não somos mais estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Meus amados, não importa o seu passado. Eu estou falando direto do teu coração. Não importa o teu passado. Não importa as marcas negativas que até por hora foram faladas aqui, não importa. Não importa a sua história. O que importa é que eu e você fazemos parte da linhagem, da família do nosso Senhor. Nós somos notificados, escolhidos, adotados, fazemos parte da igreja dos primogênitos, de uma linhagem real, não é de reis aqui da terra, mas uma linhagem do Rei dos Reis, família santa de Deus, pois o seu filho foi o primogênito entre os irmãos, os quais somos nós, que fomos predestinados para ser conforme a sua imagem, a imagem dele. E por isso que eu coloquei essa mensagem, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça triunfou sobre o pecado. Amém? Amém. Até aqui, que Deus seja louvado.